Fala pessoal, tô eu aqui de volta para mais um vídeo do Meliponário Longipes Nativas e no vídeo de hoje vou dar continuidade aos nossos últimos vídeos, aos quais eu passei algumas dicas sobre caixas ímpares, dicas que se aplicam também a outros tipos de caixa, mas em especial caixas ímpares, tá? Então hoje eu já tenho mais algumas dicas para vocês e se esse conteúdo estiver sendo útil para vocês, peço que deixe o teu like aí, compartilha com os teus colegas, comenta qualquer dúvida que tiver ficado aí, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo, tá pessoal? Então, bora lá! Pessoal, para a nossa primeira dica de hoje, eu vou estar respondendo a dúvida que ficou, uma lacuna que ficou na verdade, né? Sobre o revestimento interno das caixas. Isso porque no último vídeo eu mostrei como é que a gente faz para proteger as caixas de pinos, né? Principalmente, ou outras caixas também de outras madeiras. Eu mostrei lá que a gente pode pintar, né? Pode aplicar óleo, enfim, dei vários detalhes. Mas eu não falei sobre a parte interna da caixa, então eu vou estar tirando essa dúvida agora. Então, pessoal, basicamente, se tratando da parte interna da caixa, a gente não precisa aplicar nada, tá? Porque na natureza, os troncos que as abelhas ocupam, não tem nada lá dentro, tá? Às vezes é um oco formado naturalmente pela árvore, ou às vezes é um oco formado por cupim, que entrou, roeu e deixou aquele espaço e a abelha usa. Então a madeira ali por dentro, ela está nua e crua, e é isso que a abelha encontra, tá? E é isso que a abelha usa para nidificar. E a abelha vai propolizar por dentro, certo? Então não precisa colocar nada por dentro da caixa. Porém, nós podemos sim aplicar certos materiais que vão dar uma proteção ou uma ajuda para a abelha. E eu vou estar mostrando isso agora. E um dos materiais que a gente pode usar para fazer o revestimento das nossas caixas, né, internamente, pessoal, o nosso atrativo, o atrativo misto, o atrativo para captura, esse que você aplica nas escapetes, tá? Atrativo normal, seja o misto, seja o puro de mambucão, puro de borá, não importa, tá? Qualquer atrativo feito com cera e resina, né, própolis das abelhas, tá? Então tem duas formas da gente aplicar, tá? Se você tiver um sprayzinho desse aqui, ó, você vai basicamente pegar a tua caixa, tá? E vai sprayar ali, ó. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Apesar de que não tem segredo nenhum, né? Esse aqui, pessoal, já está aplicado, tá? Eu só estou demonstrando aqui mais uma vez, mas ela já está feita esse procedimento já há um bom tempo, tá? Então, ó, basicamente a gente vai borrifar tudo aqui para cobrir toda a área, né, toda a superfície interna da nossa caixa, tá? Você faz isso daí, aplica uma camada toda e deixa isso daqui no sol, tá? E eu acho que é bacana você deixar no sol para essa madeira esquentar. Isso vai ajudar o álcool a evaporar com mais facilidade e vai deixar a resina e a cera que tem diluída aqui nesse álcool um pouco mais volátil, né, mais fina. Isso vai ajudar esse material a penetrar mais nos poros da madeira, criando uma camada um pouco mais grossa, um pouco mais profunda. Então isso daí vai ser bem bacana, tá? Outro benefício também é que o álcool, quando ele entrar em contato aqui, ele vai matar qualquer esporo de fungo que tenha aqui. Então já vai evitar muito mais que algum fungo que se desenvolva. Além disso, a camada de cera e resina que vai ter aqui também vai criar um ambiente que não é propício para o fungo se agarrar, né, e se desenvolver aqui. Então, pessoal, é bem bacana, tá? E, inclusive, pessoal, isso aqui acaba sendo parecido com o que a gente encontra na natureza. Quem já fez resgate da abelha sem fião, né, teve que abrir um tronco, percebe, né, é muito comum a gente perceber que toda a parte interna ali do oco está propolizado. Então isso aí é uma maneira das abelhas manterem ali aquela superfície limpa e protegida. Então, pessoal, meio que a gente está imitando, né, ou antecipando o que a abelha naturalmente já faria com a madeira. E, além disso, né, protegendo a madeira contra os fungos de maneira antecipada. E se você não tiver um spray, pessoal, não tem problema, tá? Se seu atrativo tiver numa garrafinha normal, você abre ela, com bastante cuidado você vai lá e derrama um pouquinho aqui e com os dedos mesmo você espalha ou com um pincel, tá? Você vai se sujar um pouco talvez, mas no máximo. E vai ficar muito bem aplicado também, tá? Tenho caixas aqui que foi aplicado dessa maneira porque eu ainda não tinha o spray, tá? Esse aqui nem é meu, é do meu amigo Glauber, eu vou até deixar o link do canal dele aí. Tem até que devolver pra ele, mas Glauber, eu tô usando, viu? Vou ficar com ele. Enfim, basicamente isso, tá, pessoal? Atrativo misto vai ser um excelente material para você usar como revestimento interno das suas caixas, tá? Pode ficar a dúvida que é o seguinte, tem como eu fazer um atrativo específico para colocar internamente nas caixas? E eu digo que sim, tá? Você pode fazer um atrativo, talvez, mais concentrado em própolis do que em cera, ou ao contrário, de acordo com o que você achar que seja mais interessante, né? Então você pode sim fazer um atrativo
que não é destinado para as iscas, mas sim destinado especificamente para revestimento das caixas. Talvez você tenha até um rendimento, né, um resultado melhor se você fizer um atrativo aí mais forte na cera, ou acredito eu que seria melhor mais forte na resina, com menos cera, porém muito mais concentrado na resina. Talvez isso seja mais interessante. Porém, atrativo misto normal, desde que tenha cera e resina, que não seja feito apenas com cera, tá? Cera e resina, vai dar muito certo. E o outro material que a gente pode usar também para revestir as nossas caixas é cera pura, tá? Como essa daqui. Essa em particular aqui está revestida com cera pura de Apis mellifera, tá? Cera limpa, daquela cera do alvéolo, a melhor cera que tem. Pessoal, no caso da cera, vocês estão vendo aqui que é uma caixa de pinos, né? A mesma que eu mostrei no último vídeo. Eu uso, né, comumente a cera, principalmente nas caixas de pinos, tá? Já o atrativo eu prefiro usar nas madeiras de lei. Porém, nas caixas de pinos eu prefiro usar, eu acabo dando preferência para a cera, tá? A cera, pessoal, a cera pura, né, que a gente aplica ela derretida, a gente derrete a cera, eu não vou conseguir demonstrar aqui nesse vídeo, mas basicamente a gente derrete a cera, pode ser com um bloco de cera com maçarico, ou a gente pode derreter a cera ali numa panela, né, na banho-maria, como é mais comum, e derramando aqui aos poucos e espalhando ela, né? Eu coloco um adesivo aqui e faço a cera escorrer por todas as direções aqui, né, até cobrir tudo. Basicamente, pessoal, a cera ela cria uma camada bem grossa, né, e como a madeira pinos é porosa, ela consegue penetrar. Depois que eu colocar isso aqui na colônia, pessoal, vocês estão vendo que tem um excesso aqui, né? Depois que eu colocar isso aqui na colônia, as abelhas elas vão roer todo esse excesso de cera aqui, para ficar uma camada um pouco mais fina, né, mais uniforme. Então, eu tenho tido bons resultados aqui, tá? Depois que eu faço esse banho de cera aqui por dentro, é muito difícil a caixa vir a mofar. Porém, tem um adendo em relação a essa prática aqui de aplicar a cera, tá? Que é o seguinte, pessoal, quando a gente faz esse banho aqui de cera, ele vai produzir uma camada que vai impermeabilizar completamente o interior da caixa. Então, como eu estava dizendo, eu tenho tido bons resultados, eu não vejo, nunca notei nenhum problema em decorrente disso. Porém, pode ser que em outras regiões, ou de acordo com a espécie que você está criando, essa camada aqui impermeabilizante não seja interessante, pode acabar sendo prejudicial para a espécie que você está criando. Então eu só posso falar aqui de acordo com a realidade que eu estou vivendo, baseado nas espécies que eu crio e do clima que é aqui na minha região. Os colegas aí que me acompanham aí da região sul e sudeste, que criam a imandaçaia, que criam a bugia e as outras espécies aí, né, do sul, né, como a guaraipa, enfim, pode ser que isso daqui não seja interessante a vocês, então eu não vou recomendar essa técnica aqui para todo mundo, tá? Eu só posso dizer do que eu vivo. Então, se você aí está em outra região que cria de espécies diferentes da minha, eu aconselho que você consulte alguém aí que tenha conhecimento na área para ele dizer se isso daqui é interessante ou não, porque é bem possível que isso aqui acabe sendo prejudicial em algumas situações, tá, pessoal? É diferente da técnica do atrativo, tá? Porque a técnica do atrativo, ela vai manter um pouco da porosidade, eu tenho certeza que não vai selar completamente o interior da caixa, porque isso é o que a gente encontra na natureza, tá? As colônias, os ninhos naturais, elas recebem uma camada de própolis das próprias abelhas, então eu não sei até que ponto aquilo lá vai impermeabilizar completamente a caixa ou não. Eu sei que o atrativo, ele não vai ter o mesmo efeito da cera realmente, né? Da cera pura aqui, essa camada grossa. Então, pessoal, tem isso em mente, tá? Para você evitar algum problema, certo? E agora, pessoal, para a nossa próxima dica, eu vou estar comentando um pouco sobre essas caixas de formatos alternativos, tá? Em especial as caixas hexagonais, caixas cilíndricas, né? Aquela de base redonda, caixas octogonais que você encontra por aí também, mas em especial, né, as hexagonais, que são as mais comuns depois das quadradas, tá, pessoal? Em relação a essas caixas desses formatos, o que a gente tem que ter em mente, tá, pessoal? O volume interno delas é diferente do que uma caixa quadrada. O que eu quero dizer com isso, tá? Esse aqui, pessoal, é um sobreninho 12 por 12, tá? Quadrado. Uma caixa tendo ninho e sobreninho nesse tamanho aqui, 12 por 12, ela vai ter aproximadamente 2 litros de volume interno. Agora, uma caixa dessa aqui hexagonal, ninho e sobreninho da mesma altura, tá? Mesma altura, ninho e sobreninho, sendo essa medida aqui 12, ela não vai dar 2 litros, ela não vai dar o mesmo volume interno que o módulo quadrado, tá? Essa caixa, ninho e sobreninho, nessa medida, ela vai dar aproximadamente 1,7 litros.
Ou seja, mesmo que essa medida daqui para cá seja 12 também, o volume interno total da caixa acaba sendo menor. E isso é um problema, digamos assim, porque se você quer fazer uma caixa hexagonal, né, colocar a tua colônia numa caixa hexagonal, você tem que ajustar as medidas que essa caixa vai ser feita para que dê exatamente o volume que você quer. Se eu quiser uma caixa exatamente como essa daqui, hexagonal, mas que dê o mesmo volume de um módulo quadrado, eu tenho que fazer ela maior do que 12, tá? Porque 12 aqui vai dar menor. Então eu tenho que fazer as contas, reajustar as medidas para mim poder ter o mesmo volume, tá? Então, sempre que você for usar esse tipo de caixa, tenha em mente, tá? Uma caixa redonda que tenha 12 centímetros de diâmetro, ela não vai dar o mesmo volume que uma caixa quadrada também. Então, para você não errar no volume, para você colocar a tua colônia no espaço adequado, você tem que ter em mente que você precisa redimensionar essas caixas, porque se você usar as mesmas medidas, não vai dar o mesmo volume, certo, pessoal? Por hoje, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que essas informações tenham sido úteis. Se tiver ficado qualquer dúvida, deixe nos comentários. E em breve vai ter mais um vídeo, tá? Tô planejando 4 vídeos para essa série aí das dicas sutis de caixa ímpar. Então, vai ter mais um vídeo aí que em breve vai vir, tá, pessoal? Então, se inscreve no canal, que em breve vai chegar mais conteúdo novo. Valeu!